Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versos 1, 7 ao 9. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada de forma abundante sobre a tua vida. É com imenso prazer que estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. É o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo nosso pastor presidente, não é? Pastor Ailton José Alves. Mais uma vez, agradecemos-lhe pela sua honrosa audiência. E a todos transmitimos a saudação de nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Saudação que vai acompanhada de seu abraço fraternal e também de todo o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Lembrando a todos, os nossos queridos telespectadores, que nós estamos abordando o tema Entendendo a doutrina bíblica da predestinação. E com a ajuda indispensável do Espírito Santo de Deus, este é o 5º programa desta série. Se você tem acompanhado a programação da Rede Brasil de Comunicação e tem gostado de nossa programação, por que não divulgar para que outros também possam ser partícipes dessa bênção? Não é? É uma pergunta que eu quero deixar aqui no ar. Se você fizer isso, se você for um agente multiplicador das boas novas de Cristo, certamente você será recompensado. Muito bem, voltando ao assunto que estamos abordando, eu quero fazer um registro aqui. Os 4 primeiros programas desta série, focalizando o tema Entendendo a doutrina bíblica da predestinação, já começaram a incomodar muita gente que defende vigorosamente o sistema teológico de João Calvino. Não são poucas as postagens que ora circulam nas redes sociais com argumentos hostis contra a minha pessoa, destilando o mesmo ranço abjeto de sempre contra qualquer que discordar do sistema de Calvino. Inclusive, há quem ande espalhando por aí maledicência pura, tentando, por exemplo, insuflar a turba de seguidores do sistema calvinista e seus propagadores, utilizando-se dos recursos mais sórdidos, inclusive colocando palavras em nossa boca, ou seja, caluniando mesmo. Andam dizendo por aí, por exemplo, que somos contra os membros de todas as denominações que defendem a doutrina calvinista, ou seja, as igrejas chamadas reformadas. Naturalmente, não citaremos nomes de igrejas aqui, por uma questão de ética, e porque isso não faz parte do objetivo do programa O que a Bíblia diz. Contudo, nós temos recebido o carinho de inúmeros irmãos que nos acompanham das mais variadas denominações, inclusive de denominações, não é, onde se ensina, onde se prega o sistema calvinista. Esses irmãos, ao nos encontrar na rua, nos saúdam e informam que estão acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação. Então, querido, se você acompanha o programa O que a Bíblia diz, você é testemunha
de que mesmo quando estamos refutando as seitas, nós não citamos nomes de instituições, nem muito menos de pessoas, com exceção das fontes consultadas. Não é? Todavia, essa turba enfurecida anda disseminando nas redes sociais que o nosso objetivo é desqualificar as igrejas tradicionais. Não, queridos, em absoluto. Nós amamos a todos os nossos irmãos em Cristo, de qualquer denominação, mesmo que estes entendam essa ou aquela doutrina diferente de nós. É muito importante que isso fique bem claro aqui, porque nós sabemos conviver com a diferença. Não é? Agora, eu preciso dizer também uma coisa. Não venha o teólogo A ou B atacar a doutrina pentecostal ortodoxa, porque nesse caso nós vamos combater como bons soldados de Cristo, claro, pela força da argumentação, qualquer tentativa de distorção do legado escriturístico pentecostal, inicialmente vaticinado por Cristo, depois vivenciado e transmitido ou retransmitido pelos seus apóstolos e, em seguida, por todos aqueles que têm posto as verdades reveladas na Bíblia Sagrada sobre qualquer sistema teológico. Muito bem, então não são essas frases de efeitos, essas postagens nas redes sociais que vão nos intimidar de forma alguma. Não é? Nós vamos continuar combatendo aquilo que, à luz das Escrituras, está errado e que é, muitas vezes, disseminado, espalhado, propalado como sendo doutrina cristã. Nós não estamos combatendo pessoas, de forma alguma. Nós estamos combatendo ensinos que contrariam as verdades sagradas contidas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Muito bem, o fato de amarmos os nossos irmãos em Cristo, oriundos dos mais variados credos e igrejas, que, diga-se de passagem, em grande maioria, em grande monta, nunca tomaram parte de discussões teológicas em torno dessa ou daquela controvérsia, não é? Aquela temática controversa, isso não nos impede de protestar contra uma doutrina equivocada que este ou aquele teólogo, não importa quem seja, não é? Elaborou. E não só elaborou, mas crê e divulga como sendo doutrina cristã. E ainda mais, queridos, quando essas pessoas tentam desconstruir o legado pentecostal ortodoxo, até zombando da nossa fé. É verdade. Existem vídeos aí, né, nas redes sociais, nos canais da web, zombando de doutrinas pentecostais, fazendo até piadas com a doutrina pentecostal. Então, quando essas pessoas vêm e tentam desconstruir o legado pentecostal ortodoxo, que teve a sua gênese na igreja primeva, a partir da doutrina repassada pelos apóstolos de Cristo, aí, queridos, nós vamos estar aqui, apostos, não é? Revelando, trazendo a lume, não é? Esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas, e isso sempre à luz das Escrituras sagradas. Bem, alguns, inadvertidamente, alegam que a doutrina dos pentecostais, nós, os crentes pentecostais, não tem consistência para se contrapor à doutrina calvinista. Não são poucos, né, os que alegam isso. E eles dizem que não há consistência na doutrina pentecostal para se contrapor à doutrina calvinista, pois este movimento, ou seja, o movimento pentecostal, também rotulado de continuista, não é? Que pratica o continuismo, tem pouco mais de meio século. É o que eles, ou seja, um pouco mais de um século, não é? É o que eles dizem.
enquanto que o sistema de Calvino tem cerca de 500 anos. Oh, queridos, lé do engano. Essas pessoas simplesmente desconhecem que a doutrina pentecostal não tem um século, ou pouco mais de um século. Tem 2000 anos, 2000 anos, porque ela começou exatamente no mesmo dia da inauguração da igreja. E a primeira mensagem pentecostal rendeu quase 3.000 almas para Cristo. Você está lembrado disso, não é? Isso está registrado lá no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. O pregador foi o apóstolo Pedro, ex-pescador. Foi ele quem pregou, depois de receber o batismo com o Espírito Santo, e quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Então, ou essas pessoas estão lendo a Bíblia de ponta cabeça, ou elas não conseguem entender nada do que foi escrito na palavra de Deus. E aí, cegamente, né, de maneira fanática até, partem para cima para defender um sistema teológico elaborado por um teólogo. Né? O texto de Atos, capítulo 2, versos 42, 43 e 44, nos informa que os primeiros crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, preste atenção, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Note-se a ênfase que Lucas dá à doutrina dos apóstolos. Isso mesmo. O médico Lucas, quando escreveu, ele fez questão de pontuar isso aí. Doutrina dos apóstolos. Não é qualquer doutrina. Nós vamos fazer uma pausa, logo em seguida retomaremos com a nossa reflexão. Não saia daí. Muito bem, já retornamos com o programa O que a Bíblia diz. Deus continue abençoando a você que tem nos honrado com a sua audiência. Mais uma vez, transmitimos a saudação do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a você que nos assiste. Aqueles que têm nos acompanhado através do sinal da TV, até onde é possível esse sinal chegar, mas também aqueles que têm nos acompanhado através da web. São muitas as pessoas que nos acompanham através da web em várias partes do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, não é? Então nós estamos saudando a todos e transmitindo a saudação do nosso pastor presidente. Muito bem, nós concluímos falando sobre Atos, citamos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 até o 44, e ali Lucas nos informa e dá ênfase à realidade de que aqueles primeiros crentes, né, ou seja, a igreja que estava nascendo ali, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Não era qualquer doutrina. A doutrina dos apóstolos, na verdade, não era a doutrina criada pelos apóstolos. Não eram sistemas teológicos elaborados pelos apóstolos. Não. A doutrina dos apóstolos é uma referência ao ensino que Cristo passou para eles. Ensinou a eles e eles estavam repassando agora para a igreja. Então não era qualquer doutrina. E só para constar, é importante, queridos, que se diga que desde o início da marcha da igreja já havia muitos falsos doutores, introduzindo ali encobertamente heresias de perdição entre os irmãos. É isto que o próprio apóstolo Pedro, que foi o primeiro pregador pentecostal, né, diz lá na sua segunda epístola universal,
capítulo 2 e verso 1, né? Mas nesse texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, versos 42 em diante, Lucas pontua que a primeira fornada de crentes perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aqueles primeiros discípulos, não é? Normalmente os que foram ali revestidos do poder, batizados com o Espírito Santo e seguiram se reunindo e adorando a Deus, não é? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O problema é que, de certo tempo para cá, muitos crentes deixaram de perseverar na doutrina dos apóstolos para defender um sistema teológico. Isso pode até parecer uma coisa banal, sem muita importância, mas não é. É uma coisa gravíssima. A segunda carta do apóstolo Pedro, queridos, que já citamos aqui, foi uma carta circular às igrejas então estabelecidas e tinha como principal objetivo alertá-las quanto à presença de falsos ensinamentos entre os crentes, entre os irmãos. E esses ensinos distorcidos continuam na atualidade, causando problema à fé de muita gente. Então, queridos, nós não estamos aqui colocando em dúvida a reputação, nem a idoneidade de nenhum teólogo. É bom que se diga isso, não é? Não, esse não é o objetivo do programa O que a Bíblia diz. Colocar em xeque a reputação, nem a idoneidade de ninguém, de nenhum teólogo. Nem teólogos do presente, nem do passado. Já falamos e vamos repetir. Não estamos combatendo pessoas, mas sistemas teológicos contrários à palavra de Deus. Estes sim. Estes sistemas nós vamos combater sim, e vamos fazer isso sempre. Ora, nós entendemos, claro, que cada teólogo, a partir das suas próprias convicções, pode escrever um tratado teológico, naturalmente. No entanto, isso não faz dele, ou seja, do teólogo, daquele teólogo, nem muito menos dos seus escritos, a autoridade final no que concerne a fé cristã. Entende, queridos? É disso que nós estamos falando. Todos os teólogos, eu disse todos, são, por definição, suscetíveis a equívocos. Sim. Portanto, nesse caso, é melhor ficar com a doutrina dos apóstolos, conforme exarada nas Escrituras. Percebe, queridos? Uma outra problemática da igreja na atualidade é o comodismo quanto ao estudo metódico e regular da Escritura. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia e sabedoria, conhecendo de antemão essa indisposição de muitos crentes em buscarem avidamente o conhecimento das verdades reveladas, e isso não é de agora, isso vem lá desde da nação de Israel, do povo de Israel, enquanto povo de Deus. Deus disse, através do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo não buscava de forma ávida o conhecimento das verdades reveladas. E ainda hoje é assim. Então Deus, na sua misericórdia, na sua graça, não é? Deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o serviço cristão e a edificação do corpo de Cristo. No entanto, as pessoas que receberam esses dons ministeriais não estão autorizadas. Preste bem atenção nisso que nós estamos dizendo aqui, porque isso é importante. Mesmo aquelas pessoas que receberam, né, todos nós que fomos chamados por Deus para o ministério pastoral, ou que recebemos um dom ministerial da parte de Deus, não estamos autorizados. Deus não autoriza ninguém a ir além daquilo que está escrito, daquilo que se encontra escrito em sua palavra, na Escritura.
e ensinar outro evangelho. Não, não. Em lugar nenhum Deus vai autorizar isso aí. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da Galácia, ele diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Olha, como Paulo menciona aqui, outro evangelho, o qual não é outro. Porque, na verdade, o evangelho de Cristo é único. Não é? Então, Paulo diz, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja, o evangelho de Cristo é único, não há outro evangelho. Então, mesmo que alguém venha tentar apresentar outro evangelho, o que ele está querendo fazer, na verdade, ou o que está fazendo, na verdade, é transtornando o evangelho de Cristo. E aí Paulo continua dizendo, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Isso está lá em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6 ao verso 9. Queridos, a ortodoxia doutrinária é tão importante para a fé cristã que o apóstolo Paulo, isto mesmo, o apóstolo Paulo, entendendo a sua condição de humano e, portanto, suscetível a falhas de interpretação, também se inclui na possibilidade de, em algum momento, se desviar da verdade revelada e ensinar algo contrário ao verdadeiro evangelho de Cristo, já devidamente transmitido por ele próprio e pelos demais apóstolos de Cristo. Aliás, Paulo vai mais adiante, ele vai mais além nesse texto que lemos. Ele diz que até mesmo se um anjo do céu viesse e pregasse outro evangelho, deveria ser considerado maldição, anátema. Percebem, queridos, que doutrina cristã não depende de sistematização de teólogo A ou B, né? Sistematização doutrinária para ser crida e praticada? Tudo o que precisamos fazer é consultar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Obviamente que podemos consultar também este ou aquele teólogo piedoso, não é? Quando estudamos um assunto para abrir mais o leque de informações, não é? Como pensa teólogo tal, como pensa teólogo outro, teólogo qualquer, que seja um homem piedoso, não é? Para que a gente possa alargar ainda mais, não é? O conhecimento, né, da palavra sobre determinado assunto, determinado texto, e ver como pensam outras pessoas que são estudiosos e piedosos, como já falei, não é? Mas a resposta final deverá sempre, invariavelmente, ser buscada na Escritura. Isso mesmo, né? Já citamos aqui os crentes lá de Bereia, estão lembrados? Eles eram assim, eles agiam exatamente dessa maneira. Os apóstolos ensinavam, o apóstolo Paulo, não é? Com seu companheiro Silas, ensinava a palavra e os crentes ficavam conferindo, não é? Iam para casa conferir aquilo que o apóstolo tinha dito, se estava de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, queridos, temos absoluta certeza de que muitos irmãos que servem a Jesus, pessoas sinceras, pessoas crentes, pessoas de bem, nascidos de novo, muitos desses irmãos que servem a Jesus em igrejas reformadas, eles não conhecem os detalhes a respeito do sistema calvinista. E não raras as vezes, quando eles descobrem, ficam assim, confusos. Sim, confusos. Pois a doutrina da predestinação, segundo Calvino, por mais que os seus defensores queiram acomodá-la à Escritura, simplesmente isso não é
possível. Então, queridos, nós não estamos aqui para, como já disse, atacar pessoas, né? A nossa batalha não é contra pessoas, muito pelo contrário. Nós amamos a todos, não é? Em Cristo Jesus e queremos o bem de todos os nossos irmãos. E as pessoas que ainda não são cristãs ou evangélicas, ou ainda não seguem a Cristo, o nosso desejo é que essas pessoas também façam como nós, sigam a Cristo, se tornem discípulos de Cristo, não é? Mas não podemos deixar que um sistema, qualquer que seja, elaborado por um teólogo, não é, venha contrariar aquilo que a palavra de Deus diz. Muito bem, nós vamos concluir o programa por hoje. Estamos concluindo o programa, mas no próximo programa vamos dar sequência a este assunto. Estamos só começando. Nós temos muito, mas muito a ver sobre a doutrina da predestinação à luz das Escrituras Sagradas. Que Deus, portanto, continue abençoando a sua vida e toda a sua família, hoje e sempre. Amém.